Bom, pessoal, temos aqui um chatbot que eu utilizei inteligência artificial para adicionar vários recursos aqui dentro desse chatbot. Recursos que o próprio chatbot não tem nativamente. Esse chatbot é o chatbot de um cliente que ele utiliza tanto para ele, para a empresa dele, como também para comercialização, né? Onde ele tem vários clientes aqui dentro. E esse cliente chegou para mim e falou: Armando, eu tenho aqui o chatbot, hoje ele atende ali 70% da minha demanda, né? Das minhas necessidades. Só que o chatbot não tem recursos que eu gostaria que ele tivesse, que iria ajudar ainda melhor aqui a entrega desse serviço, né? Como também aí o uso pessoal ali para minha empresa. Então, o que foi feito aqui dentro do chatbot? Peguei a inteligência artificial, utilizei ela dentro do código aberto do chatbot, né? Que o chatbot tem um repositório, um código aberto que a gente pode pegar, baixar, né? Instalar ali na sua máquina e usar a inteligência artificial para modificar esse código, que foi o que eu fiz. Um dos grandes exemplos aqui de modificações que foram feitas aqui nesse chatbot é o exemplo de criação de templates. O chatbot não te dá a possibilidade de criar um template diretamente dentro do chatbot, né? Caso você utilize ali o WhatsApp oficial. Então, eu utilizei aqui a inteligência artificial para analisar o código-fonte do chatbot, entender toda a lógica de templates que ele tem, para envio de templates, etc. Como é que ele faz a utilização da API do WhatsApp. E fiz aqui para ele manipular, né, esse código e criar uma interface onde eu consigo estar criando o template diretamente pelo chatbot, sem precisar ter que acessar o painel da Meta, né, e estar criando um template manualmente por lá. Então, através do próprio painel do chatbot, eu consigo estar vindo aqui e estar criando um template pela própria interface. Olha só que legal isso daqui, pessoal. Então, a gente consegue utilizar a inteligência artificial para mexer diretamente dentro do código e estar fazendo serviços como esse para mim, né, fazer aí essas modificações. E aqui eu já criei um template, né, como vocês podem ver, e aqui o template já foi, né, e já está pendente. Outra coisa também que o chatbot não mostrava era todos os templates, ele mostra apenas os templates aprovados, né, nativamente, o oficial. Então aí eu pedi também para a própria inteligência artificial editar ali esse código-fonte e também trazer todos os templates. E eu também poder filtrar por tipo de templates, né, por status no caso, se ele está aprovado, se ele está pendente ou se ele está reprovado. Tudo isso eu consigo fazer essa listagem aqui também, né, isso daqui não tem nativo no chatbot. Foi algo que eu utilizei a inteligência artificial para fazer para mim, e é muito prático fazer isso, pessoal. Outra coisa também que eu fiz a utilização da inteligência artificial para mexer no código-fonte desse projeto foi basicamente aqui o nível de permissões, né? Dentro do chatbot, nós temos aqui, ó, funções personalizadas. Esse é um recurso, pessoal, que ele é um recurso apenas na versão Enterprise do chatbot, né? E ele é bem limitado. E esse cliente, ele tinha uma necessidade que os agentes dele, cada agente dele tivesse configurações específicas de permissões, onde alguns agentes ele podem atribuir uma conversa para outro agente, onde ele pode transferir para um time de departamento diferente, onde ele pode acessar ou não acessar as configurações, onde ele pode ver conversas de determinado time ou não pode. Então, são funções específicas que precisava ter entre cada agente. E eu criei essa lógica também utilizando inteligência artificial. Isso não tem nativo no chatbot, pessoal. Eu utilizei a IA para ela criar onde eu consigo, lá nos meus agentes, que no caso é esse ícone aqui de permissões, isso não tem nativo no chatbot. A IA criou para mim. Eu clico nele e aqui eu consigo configurar as permissões específicas para cada tipo de agente. Olha que legal isso daqui, pessoal. Eu posso dizer que um agente ele pode ver ou não a caixa de entrada, abrir as menções, abrir as conversas não atendidas, a aba de canais, a aba de times, eu posso fazer com que ele veja ou não veja isso. E uma coisa muito importante que esse cliente usa demais é a visibilidade por time. É onde eu consigo utilizar basicamente ali um agente de determinado time. Eu tenho um time de atendimento inicial, o time de suporte ele não pode enxergar a conversa do time de vendas. Ele só pode transferir para o time de vendas, mas não pode enxergar. Então, utilizando esse recurso aqui,
a gente consegue estar fazendo isso, fazer com que ele cheque ali somente as conversas do próprio time ou conversas do próprio time, mais conversas que não tem time nenhum. Então aqui ele consegue fazer essas configurações personalizadas. Se aquele agente específico pode transferir para outro time ou se ele não pode, se ele pode reatribuir uma conversa para outro agente, se ele pode ver os contatos, se ele pode editar os contatos, enfim. São configurações personalizadas em nível de agentes. Isso o ChatWut não tem. Utilizei a inteligência artificial para poder criar isso para mim. Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um conteúdo sensacional do canal e hoje trazendo aqui para vocês o método que eu utilizo para editar qualquer projeto código aberto utilizando inteligência artificial. Isso mesmo, você vai conseguir pegar ali como por exemplo um ChatWut, alterar ali a logo, paleta de cor, layout, design, toda a interface e deixar do jeitinho que você quer. Ou até mesmo fazer algo ainda mais avançado que seria adicionar ou até mesmo remover ali algum recurso para poder ali atender às suas necessidades ou a necessidade da sua empresa, dependendo aí do cenário, se você quer fazer ele tanto para uso pessoal, como também ali para uso comercial. E bom, pessoal, acredito que vocês devem estar se perguntando como é que a gente consegue fazer isso, né? Utilizar uma inteligência artificial dentro de um projeto código aberto para modificar esse projeto, editar, deixar do jeito que eu quero. Tanto aí se eu quiser alterar uma logo, uma interface, paleta de cor, que teoricamente é mais simples, como também fazer coisas até mesmo mais avançadas, que seriam ali como, por exemplo, adicionar recursos, que no caso são os exemplos que eu mostrei aqui para vocês, que teria ali como, por exemplo, o recurso de criar um template diretamente ali pela própria interface do ChatWut, como também o recurso de editar as permissões, que teoricamente seria um nível bem mais avançado de fazer isso, né? E bom, pessoal, é mais simples do que muita gente acredita. Utilizar a inteligência artificial para editar um projeto é muito fácil. Vocês precisam aí, inicialmente, instalar aí, obviamente, né, uma interface onde a gente consegue utilizar essa inteligência artificial para poder editar esse código-fonte. Então, vocês podem estar utilizando aí o VS Code com algum plugin de inteligência artificial, como, por exemplo, o VS Code mais Klein, ou vocês podem utilizar, né, o que seria mais prático ainda e gratuito, o Antigravity do Google, que é basicamente aí como se fosse um IDE do VS Code, onde a gente consegue ter ali uma inteligência artificial para poder editar aquele código-fonte. Então, vocês acessando aí, pesquisando o Antigravity, ou antigravity.google, na verdade, vocês vão conseguir estar entrando aqui nesse site e fazer o download do Antigravity instalar aí no PC de vocês. Tem para Windows, Mac, Linux, vocês conseguem fazer a instalação aí tranquilamente, beleza? Depois de fazer a instalação do Antigravity, obviamente vocês vão também, né, precisar do código-fonte do projeto que vocês querem editar. No caso aqui, eu vou utilizar aqui o ChatWut como exemplo, né, que eu já apresentei ele anteriormente, beleza? É só pesquisar o código-fonte do ChatWut. Eu sei que o do ChatWut fica no GitHub, então eu pesquiso aqui simplesmente GitHub ChatWut, que aí eu vou encontrar o código-fonte do ChatWut aqui, beleza? Seleciono aqui o projeto ChatWut, escolho a versão mais recente, né, que é a que eu quero, ó, Releases, aqui é a mais recente, e clico aqui para poder baixar o código-fonte. Posso tanto baixar por aqui, beleza? Como também eu posso baixar por aí, ok? Por aqui eu vou conseguir baixar diretamente outras versões que eu quero, né? Se eu clicar aqui, ó, em Release, se eu quiser usar outra versão do ChatWut, eu quero modificar a 4.11, a 4.11.1, né? Eu clico aqui na versão que eu quero e baixo o código-fonte lá no finalzinho a gente encontra, beleza? Eu vou voltar aqui e eu vou baixar diretamente por aqui, porque não faz muita diferença. Quando vocês fizerem o download em zip, pessoal, ele vai levar esse download para a pasta de downloads de vocês, né, obviamente. Pessoal, vou interromper aqui esse vídeo para falar algo bastante importante aqui para vocês, que não é fácil a gente combater o algoritmo do YouTube, que quando a gente vai fazer uma busca por algo, normalmente ele nos recomenda vídeos que são apenas explicações ou reviews de uma tecnologia onde a gente não consegue colocar nada em prática. E meu objetivo aqui no YouTube é justamente trazer esses conteúdos escassos, onde a gente vai conseguir colocar eles em práticas e enriquecer também a nossa comunidade. Então, se você está entrando agora nesse mundo da automação, ou já pertence a ele, assim como muitos que já me seguem e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no botão aqui logo abaixo.
E se você for inscrito, não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar para quem está precisando bastante desse conteúdo. Até porque a sua ajuda aqui será muito mais do que bem apreciada, porque estamos com a meta de 10.000 inscritos. E batendo essa meta, eu vou trazer aqui para vocês 2 vídeos por semana. Isso mesmo, o dobro de conteúdo, o dobro de desenvolvimento, o dobro de conhecimento aqui para vocês. Então vamos juntos aqui bater essa meta de 10.000 inscritos e vamos voltar aqui para o vídeo. E aqui, pessoal, vocês simplesmente vão extrair esse arquivo zip, beleza? Faz a extração dele, e aí depois que ele extrair, ele vai gerar aqui uma pasta para vocês, né? No caso, ele gerou aqui a pasta, o Chatbot Developer, beleza? Que eu vou utilizar para poder colocar a inteligência artificial dentro dessa pasta, ok? E como é que eu uso a inteligência artificial dentro desse código, pessoal? Como é que eu uso ela para fazer edição, análise, etc? É muito simples. Inicia aí o Antigravity de vocês, ok? Inicialmente aí ele vai pedir para vocês fazer login. Vocês fazem login aí pela primeira vez. E depois de fazer o login, vocês vão abrir aí a pasta do projeto, né? Vai ter um botão aí Open Fold. Se não aparecer, vocês vêm aqui ó, em File, ok? Open Fold e vão localizar aí a pasta do projeto, ok? Vou pegar aqui ó, dentro da pasta do projeto. Essa é uma pasta que eu já tinha antes. A outra aqui, ó, fica aqui, onde tem esses monte de arquivos. Você tem que abrir ela, beleza? Vou pegar aqui, ó, Chatbot Develop, Selected Fold, beleza? E aí eu vou dizer que confio nesse projeto. E pronto, eu estou dentro do código fonte aqui do projeto do Chatbot, beleza? E aqui dentro, pessoal, no canto direito aqui do Antigravity, eu consigo utilizar a inteligência artificial que eu quero. Aqui eu consigo utilizar gratuitamente as IAs que o Google me oferece, né? O Google do Antigravity. No caso, ele me oferece aqui o Claude Sonnet 4.6, o Claude Opus 4.6 também, que é muito bom. Esses dois modelos são os melhores modelos aqui para codar, beleza? Utilizando a inteligência artificial. E temos aqui também o Gemini Pro, o Rabbit e o Low, né? E o 3 Flash, beleza? Que também são modelos muito bons que a gente consegue utilizar tranquilamente aqui dentro do Antigravity, beleza? Eu vou utilizar aqui o 3.1 Pro, ok? Inicialmente, pessoal, quando eu vou utilizar aqui inteligência artificial para modificar algum projeto, beleza? Eu sempre peço inicialmente para que ela analise tanto o projeto por completo e dando foco maior naquela parte em específico que eu quero que ele faça a edição, né? No caso aqui, eu vou pedir para ele editar ali a nossa interface do Chatbot. Como é que eu faço isso? Eu vou falar o seguinte para ela. Eu quero que analise todo esse projeto por completo e dê um foco principal à interface gráfica desse projeto. Paleta de cores, layout e etc. Eu gosto muito de sempre começar assim. Por que que eu peço para ela analisar e não já dizer logo de cara para ela editar? Porque quando eu peço para ela analisar, isso vai dar um contexto maior para a inteligência artificial. E assim ela vai conseguir analisar aquele projeto, analisar aquela interface, entender ali todos os detalhes que ela tem, para depois eu mandar ela fazer uma edição, né? Pedir para ela fazer aquela edição ali de uma parte em específico ou completamente tudo ali a interface, beleza? Então, esse é um dos macetes que eu passo aqui para vocês, né, da utilização da inteligência artificial para fazer isso, beleza? E aqui, pessoal, ela já vai iniciar as tasks, né, que são as tarefas que a própria inteligência artificial cria para ela poder chegar no ponto A que você quer, né, para poder te entregar toda a análise daquela interface para depois aí você solicitar para ela fazer uma edição, beleza? Então a gente espera ela fazer aí essa análise. Quando ela finalizar aqui, né, todo o raciocínio dela, eu volto aqui com vocês. Bom, pessoal, a inteligência artificial finalizou aqui a análise e ela trouxe aqui para mim, ó, o e-Analysis Report, né? Foi um arquivozinho explicando aqui sobre essa análise que ela fez aqui da nossa interface, o que que ela usa relacionado àquilo, fontes, animações, temas, quais são os arquivos que ficam salvos essas informações, etc. Então aqui a gente entendeu por que que a gente inicialmente pede para ela analisar, depois modificar, beleza? Aqui eu vou falar para ela agora que eu quero modificar. Eu quero editar essa
interface gráfica mudando a paleta de cor para preto e branco. E aqui, obviamente, né, a inteligência artificial, se ela achar que precisa analisar mais alguma coisa, ela vai fazer essa análise e depois aí fazer o planejamento para poder editar aí essa interface e deixar do jeito que a gente quer, né, atender aí essa nossa necessidade. E como vocês podem ver, é bem simples utilizar a inteligência artificial para fazer isso, tá? Obviamente, a gente posteriormente vai precisar de um certo conhecimento para poder subir essa estrutura dentro de um servidor. No caso, esse chat que é de um cliente que eu fiz essa modificação, eu subi ele dentro de uma VPS. Só que para subir ele dentro de uma VPS, né, fazer a instalação dele dentro de uma VPS, eu precisei ter um certo conhecimento de Docker para poder criar a imagem do chat, utilizar ali uma stack corretamente, né, para ele fazer a migração do banco de dados e etc. E assim poder instalar o chat dentro da VPS tranquilamente. Então eu tive que ter um certo conhecimento para poder fazer isso, né? Armando, eu não tenho conhecimento disso. Eu posso utilizar a inteligência artificial para fazer isso? Também pode, né? Você pode fazer essas perguntas para ela. Você pode pedir para ela mesma criar a imagem doc para você, que ela vai estar te auxiliando, tá fazendo tudo isso, né? E você subir esse projeto aí dentro de uma VPS. Obviamente eu subi via doc, mas existem várias outras formas que você pode subir essa estrutura aí dentro de um servidor, beleza? Docker é uma das mais complexas, eu diria, porque aí você precisa ter um certo conhecimento de stack, proxy server, usando Traefik e etc. Você poderia simplesmente subir de forma mais simples, apenas ali seguindo ali as instruções da inteligência artificial, subir no repositório com o GitHub ou GitLab, e assim, posteriormente, fazer a instalação, né? Só que como eu prefiro em Docker, eu fiz a instalação em Docker. E claro que conhecimento, né, nunca é demais. Se você já tem um certo conhecimento da área de desenvolvimento, isso te ajuda muito mais, né? Mas o grande diferencial de utilizar a inteligência artificial para desenvolvimento, pessoal, é justamente aí você saber manusear a inteligência artificial. Vocês observam aqui que logo de cara, eu sempre pergunto para ela, eu peço para ela, na verdade, né, fazer uma análise daquele projeto e naquela área específica eu quero fazer uma edição, para depois pedir para que ela venha modificar esse projeto. Então, tem todo um passo, né? Claro que isso é questão de tática. Quanto mais vocês praticar utilizando inteligência artificial para fazer isso, obviamente aí vocês vão ter um resultado melhor. E bom, pessoal, depois de modificar esse projeto, eu levei ele aqui para um computador onde eu tenho o Docker instalado nele e vou iniciar esse projeto em Docker, né? Eu pedi para a inteligência artificial criar um arquivo aqui para mim chamado start.md, onde ela vai ensinar eu iniciar esse projeto aqui em Docker. Como eu levei de uma máquina para outra, não tem um chat aqui onde eu posso mostrar para vocês, né, o diálogo que eu fiz com a IA. Mas basicamente, eu só pedi para ela, depois de fazer aquilo que eu mostrei para vocês anteriormente, criar um arquivo .md onde ensina a iniciar esse projeto em Docker. E levei esse projeto para um PC onde eu tenho aqui o Docker instalado, beleza? E aqui, pessoal, ela descreveu para mim que basta eu rodar apenas esses comandos aqui para que eu consiga iniciar esse projeto em Docker. Vamos ver se realmente é isso mesmo, né? Eu vou pegar aqui, ó, copiar o comando, colar, né? Como isso daqui, obviamente, está em Linux, eu posso só pegar aqui e não executar com sudo, né? Se eu explicar isso para a IA, ela entender que eu estou rodando no Windows, ela vai verificar que não precisa desse sudo, beleza? Bom, aqui ela já rodou o primeiro comando, e o primeiro comando se trata de ele basicamente buildar esse projeto, beleza? Montar ali uma imagem local desse projeto ali dentro do meu PC, ok? O segundo comando é preparar o banco de dados, onde ele vai fazer ali toda a migração dessa estrutura de banco de dados que o Chat tem, ou seja, ele vai subir ali um MySQL, né? MySQL não, no caso ali um Postgres, né? Como fala aqui, beleza? E fazer a criação das tabelas e etc. Depois disso, basta eu apenas iniciar os serviços, que aí, teoricamente, vai funcionar tudo certinho, ok? Só que ela fala também aqui que eu preciso configurar o ponto .env, né, que no caso é as variáveis de ambiente. Basta eu copiar esse arquivo aqui de ponto .env, colar, beleza? Aqui novamente, renomear
e deixar com o nome .env, ok? Para que assim funcione corretamente, sem nenhum problema. E bom, pessoal, ele terminou aqui de construir a imagem do ChatGPT, beleza? Esse processo aqui demorou bastante, quase aqui cerca de 10 minutos, como vocês podem visualizar aqui, ó, 596 segundos, ok? Para criar aqui essa imagem do ChatGPT, realmente o projeto é muito grande do ChatGPT, então ele demorou bastante para poder criar essa imagem. E aqui, pessoal, o que que eu vou fazer agora, né? Vou voltar lá para o meu arquivo start.md, que foi o arquivo que a inteligência artificial criou para mim, explicando como é que eu vou iniciar esse projeto, beleza? Depois de rodar o comando de buildar a imagem, eu vou aqui, próximo, que esse comando aqui ele vai fazer o quê? Ele vai, basicamente, ele iniciar rapidamente o nosso banco de dados, e assim fazer a migração, né? Criar as tabelas, tudo que é necessário aí para poder iniciar ali o nosso ChatGPT, beleza? Eu vou permitir aqui o que o Docker pediu. E aqui, como vocês podem ver, ó, ele está ali rodando os comandos, né, de migração. Fez a migração aqui tudo certinho, pelo visto. Agora a gente vai rodar o comando de inicialização e ver aí, pessoal, né, a hora da verdade, se realmente o projeto vai funcionar certinho, ok? Eu vou ver aqui, ó, meu projeto do ChatGPT sendo inicializado, como vocês podem ver, beleza? E aqui o da interface, se eu não me engano, é esse daqui, e ele já iniciou, né, ali a interface, ok? Aqui, como eu sei que deixar esse IP 0000 não vai dar certo, eu vou colocar aqui, ó, localhost. E pronto, olha que legal, já tá aqui na interface do ChatGPT, beleza? E aqui, pessoal, vou criar o login, né? Vou chamar aqui, ó, superadmin. A gente já nota que já tá diferente, né? E vou colocar aqui, ó, o company name, no code. Aqui o e-mail, vou colocar qualquer e-mail, beleza? E aqui vai ser minha senha. Eu vou aqui criar a conta, vou fazer o login. E pronto, pessoal, a gente já vê aqui, ó, que tá na cor que eu quero, né? No caso, foi ali preto e branco. Tá semelhante ainda porque é um pouco parecido com a paleta de cor do ChatGPT. Aí eu posso botar aqui também aqui uma paleta de cor diferente, né? Pra gente visualizar também o jeito que fica, né? Mas como a gente já pode ver, já mudou bastante coisa. A paleta de cor do ChatGPT é preto e azul, né? Aqui basicamente está preto e branco, beleza? E aqui, obviamente, eu posso solicitar e falar para ele fazer mais algumas modificações, etc, para que assim ele modifique, né? E faça o que a gente quer que ele faça, ok? Eu vou colocar aqui, só colocar uma cor diferente, só para a gente ver novamente como é que ficou. Como eu perdi aquele chat, eu vou fazer novamente o que eu fiz anteriormente. No caso, seria eu quero que analise todo esse projeto por, por completo e principalmente analise também a interface gráfica desse projeto e como podemos mudar a paleta de cor. Pronto, mandei aqui o prompt, né? A gente vai esperar a IA processar. Quando ela processa, na verdade, a gente já pode dizer no próximo prompt. Eu quero que mude a paleta de cor para, vamos pensar aqui, em esse verde, deixando bem profissional. E eu já jogo o segundo prompt aqui, quando ele finalizar o primeiro, ele já vai rodar o segundo, né? E aqui ele já está rodando, como vocês podem ver, ok? E aí, nisso que ele vai rodar aqui, ele vai fazer os ajustes necessários para que assim o projeto, né, seja modificado. E aqui, enquanto o projeto, né, quando ele faz a modificação do projeto, eu vou preparar aqui o comando. Eu sei que eu vou precisar rodar esses comandos aqui novamente, né? Como eu já tenho um certo conhecimento, eu sei que eu posso rodar só aqui o para recriar a imagem, beleza? E em seguida, depois de rodar esse comando, vai ser o comando de inicialização. Caso não precise mexer novamente no banco de dados, porque o banco de dados já está buildado, já está tudo certinho, e não teve nenhuma alteração relacionada àquilo, beleza? Então aqui quando eu for rodar o comando novamente, para atualizar aqui o meu ChatGPT do Docker, basta eu rodar os dois comandos. O primeiro seria o docker build, né? Docker compose build, ok? E o segundo seria o docker compose upper, né? -d, para iniciar aí o projeto. Obviamente, reforçando aqui, como eu já tenho um certo conhecimento de Docker, eu sei qual comando executar quando a minha inteligência artificial fazer algum ajuste no código fonte, né?
Se vocês não têm esse conhecimento, obviamente, tem que conversar com a IA, dialogar com ela, que ela vai ensinar o passo para vocês, né? Para vocês conseguir iniciar esse projeto aí localmente ou dentro de um servidor de vocês, no caso aí uma VPS, beleza? Aqui como ele está editando ainda, não tem por que eu rodar esse comando. Quando ele finalizar ali a edição, dizer para mim que finalizou, aí sim eu rodo o comando e assim vai atualizar ali o nosso chat. Aqui eu sei que como ele já está criando esse repórter aqui dizendo para mim o que foi feito, eu posso já rodar o comando, porque eu sei que ele não vai mexer basicamente mais nada, ok? E aqui, ó, ele já fala para a gente que foi implementado, e ele, segundo ele, fez aqui a análise completa do projeto, visão geral e etc, plá. E terceiro aqui, implementar a paleta de cor preto e verde, né? Qual foram os arquivos que ele mexeu. Aqui, ó, eu consigo ver o que ele editou, o que ele deletou, o que ele adicionou, beleza? Tanto aqui nos dois arquivos responsáveis por isso, ok? Clicando aqui em aceito, basicamente eu salvo essas alterações. Ela já fica basicamente pré-salva, né? Se eu recusar, elas voltam ao estado anterior. Caso vocês não gostem de alguma edição ou algo do tipo que ele fez, vocês podem estar utilizando essas opções, beleza? Aqui ele escreve, né, de forma bem detalhada tudo que ele foi feito. Ele trabalha bastante com os arquivos de implementação, que serve ali para você ter uma noção melhor do que ele está fazendo, né? Ou o que ele pretende estar fazendo, beleza? Então, recomendo bastante vocês dar uma atenção nisso. E aqui, pessoal, ele finalizou, ok? Como vocês podem ver, meu ChatGPT já reinicializou sozinho aqui, que é os comandos eles fazem isso. E olha aqui, ó, a nossa paleta de cor já tá o quê? Preto e verde, olha que legal. Aqui, ó, aquela barrinha que fica aqui embaixo, beleza? Os botões mudaram tudo de cor. E aqui, obviamente, eu só mudei a paleta de cor. Eu posso também pedir para ele mudar a interface, layout, a logo. Posso passar meu logo aqui para IA, ó, eu tenho essa seguinte logo. E ele usar para fazer essa troca. Tudo isso, só solicitando para ele eu consigo estar fazendo os ajustes. É claro que esses ajustes que eu mostrei aqui para vocês é basicamente ajustes bem básicos, pessoal. Vocês podem fazer coisas ainda mais avançadas, obviamente solicitando para a inteligência artificial, como os exemplos que eu mostrei anteriormente, que é mexer diretamente dentro do backend do ChatGPT, que no caso seria ali as regras de permissões e nível de agente que foram feitos, beleza? Como também ali a criação, os templates e outras coisas que vocês conseguem estar fazendo aqui dentro do ChatGPT utilizando a inteligência artificial. E bom, pessoal, isso é tudo que eu tenho aqui a passar a vocês, né? Espero que tenham gostado desse conteúdo. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não deixa de comentar aí nos comentários para eu ir acompanhando se realmente esse conteúdo foi útil ou não para vocês. Se tiver alguma dúvida também comentem aí nos comentários. E não esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. E é isso, pessoal. Nos vemos aí na próxima.